Nós estamos todos aqui indignados com essa coisa, essa situação do que está acontecendo a respeito dessa enorme barulho que estão fazendo a respeito das queimadas da Amazônia, né? Ao que tudo indica, existe uma narrativa de que a Amazônia não existia antes de Bolsonaro, né? Ela passou a existir a partir de Bolsonaro e, mais especificamente, a partir das queimadas feitas pelo terrível e fascista Bolsonaro, né? Essa narrativa é uma narrativa que está encontrando e sendo divulgada e viralizada pelo mundo inteiro, né? Inclusive, parece que faz parte de uma enorme conspiração para prejudicar o governo de Bolsonaro, né? A gente vê o governo da França, o governo da Alemanha, o governo da Noruega interferindo na soberania brasileira, que é isso que eles estão fazendo, né? Essa situação da Amazônia, para quem prestar um pouquinho mais de atenção, basta você pegar o Google e ir no site da NASA, por exemplo, que houveram informações controversas sobre ter tido um pico de queimadas a partir do dia 16 de agosto. Isso é tudo falso. Se você for pegar o site da NASA oficial, que foi citado pela imprensa, você vê que no site da NASA é dito claramente que até o dia 16 de agosto, as queimadas na Amazônia seguiam o padrão dos últimos 15 anos, inclusive estava até ligeiramente abaixo. E as medições e as fotos do satélite da NASA a partir daí mostram que a situação continua igual. Ou seja, as queimadas que são feitas na Amazônia, tradicionalmente feitas para limpar terreno, etc., continuam a mesma coisa. O que não continua é um governo permissivo que durante meio século, mais de meio século, desde sempre, a Amazônia é invadida por interesses internacionais que estão preocupados em extrair minério, extrair madeira, em fazer o diabo, como se aquilo fosse terra de ninguém. A entrada de estrangeiros na Amazônia, através de ONGs, inclusive, que foram... essas ONGs foram... o presidente Bolsonaro sugeriu que essas ONGs estivessem usando a Amazônia para obter lucros. Ele sugeriu isso. E a gente vê a presença das ONGs, a gente vê a presença de estrangeiros do mundo inteiro, tirando coisas de dentro da Amazônia. E a própria Polícia Federal reconhece que não consegue controlar, é uma entrada constante de estrangeiros através da ajuda humanitária, entre aspas, através de ONGs, entre aspas, gerenciadores de empresas que vão ser instaladas, estrangeiras que vão ser instaladas na Amazônia, entre aspas, tirando a riqueza da Amazônia. Então, essa gritaria toda que existe no mundo inteiro, inclusive do Papa, é uma gritaria intencional e feita para prejudicar um governo brasileiro que pela primeira vez se preocupa com o país, se preocupa com o que é nosso. A Amazônia é brasileira. O presidente Macron da França, que não tem a menor moral para isso, disse textualmente que a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa de quem, Macron? A Amazônia é dos brasileiros, a parte que toca ao Brasil, porque a Amazonas vai para Bolívia, etc., o território. Mas a parte amazônica brasileira, que é a maior, é dos brasileiros e tem que ser gerida só por uma nação, pelos brasileiros. A Amazônia não é de francês, a Amazônia não é de norueguês, ela é do Brasil. E é isso que nós precisamos, independente de ideologias, nós todos precisamos ser brasileiros para defender a nossa terra, que está sendo há décadas usada. Basta olhar para o passado e ver aquele projeto Jari monstruoso daquele milionário norte-americano chamado Daniel Ludwig, que comprou na Amazônia uma área equivalente ao território de Sergipe, pouco menor que Sergipe. Ele tinha essa área dentro da Amazonas para fazer uma fábrica de celulose. Isso em 1967 deu uma polêmica terrível, né? E em 1967, quer dizer, a Amazônia vem sendo explorada por estrangeiros. E poluída, né?
E poluída, claro. A gente vê recentemente o caso da Noruega, que critica o Brasil, que tem na Amazônia uma empresa, ela participa, o governo norueguês participa com 1/3 de uma empresa poluidora chamada Hydro, que tem dutos clandestinos despejando toneladas de resíduos tóxicos nas regiões ribeirinhas e que está envenenando, que podem causar câncer, inclusive, envenenando o povo da Amazônia, o povo da região ribeirinha. A gente vê isso na história do Brasil, independente de ideologia, independente de governos, etc., há décadas. Interesses políticos, tipo Vilas Boas. Demissão de Vilas Boas em 2000 pelo governo do Fernando Henrique Cardoso. O maior indigenista dedicou 46 anos da própria vida para defender a população indígena e foi demitido da FUNAI sumariamente por interesses políticos do governo Fernando Henrique Cardoso. Cara de pau, o Fernando Henrique Cardoso, que depois foi até pedir desculpas pela demissão e ficou tudo por isso mesmo, o cara ficou demitido, continuou demitido. Macron, por exemplo, outro que vive aí falando que iria para o G7, como foi realmente para o G7, para atacar o presidente Bolsonaro, é um que não pode falar sobre Macron e sobre a moral que esse indivíduo tem para falar sobre o país dos outros, sobre a Amazônia, sobre as queimadas, etc. É importante lembrar, basta lembrar, entre outras coisas, da França, o caso da Polinésia Francesa, que de 1966 a 1996, apesar dos protestos internacionais contra, a França realizou testes nucleares, 193 testes nucleares na Polinésia Francesa nesse período. Isso causou câncer na população local, que durou casos de câncer até 2016. Em 2015, a Polinésia processou o governo francês justamente por isso. Então, é esse indivíduo que fala sobre defender o país dos outros. Que moral tem Macron, o presidente francês, de falar em queimadas da Amazônia, usando para falar dessas queimadas as famosas girafinhas, né? Uma maluca aí colocou girafa na Amazônia, inventou a girafa amazônica, né? E Macron usou uma foto de 2013 para ilustrar a revolta que ele tinha sobre a nossa casa, dos franceses, sendo queimada por Jair Bolsonaro. Assim como fez outra maluca, a Madonna, assim como fez Leonardo DiCaprio, assim como fez um jogador de futebol que eu nem lembro o nome, Anitta. Nem vou falar. E Anitta, a da bunda. Quer dizer, tirando a Anitta, que é brasileira, teoricamente, o que é que Madonna e Leonardo DiCaprio têm que ficar fazendo ingerência na vida dos outros países? E usando fotos falsas, usaram fotos de 2003 para ilustrar o que estavam falando. Por quê? Porque não tinham fotos de 2019? É isso? Né? O próprio Papa, que defende a criação de um grupo internacional para tomar conta da Amazônia, como se a Amazônia fosse dele. Aonde estava o Papa? Dele. Só se ouviu silêncio quando o candidato com o maior índice de popularidade do Brasil foi esfaqueado para morrer. Só se ouviu desse Papa silêncio. E agora se ouve dele que precisa criar um grupo internacional para tomar conta da Amazônia. Aí os casos de pedofilia terríveis, a colonização, evangelização do século XVI, feito pela Igreja Católica, que foi sangrento aquilo, em cima do povo da Amazônia, que a própria Igreja reconhece. Quer dizer, que moral esses caras têm para querer tirar a Amazônia do seu verdadeiro dono, que é o povo e o governo brasileiro. A Amazônia é do governo brasileiro, quer eles queiram, quer não. Quer eles queiram roubar como roubam, extraindo minério, extraindo madeira, levando tudo embora daqui as riquezas brasileiras, nióbio. E por falar em nióbio, houve um cara neste país aqui que foi tremendamente injustiçado e que há 30 anos atrás teve a ousadia e a coragem, falou do nióbio inclusive, que é uma riqueza que só tem no Brasil, um cara chamado Enéas. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia.
não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, vejam, senhores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tem preocupação zero com o índio. Isso é conversa fiada, isso é balela, isso é conversa para quem é decápito, para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com o indígena, porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas, teriam preocupação com a prostituição infantil, teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. Isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel. Tem uma frase, Enéas, que diz que todas essas entidades que defendiam, em teoria, a girafinha, os animaizinhos e o bem do Brasil, não estavam interessados no bem do Brasil, estavam interessados nos bens do Brasil. Quando um presidente se coloca na posição de defender o próprio país e defender a própria soberania, coisa que há muito tempo não acontece, tem essa gritaria internacional de uma quadrilha internacional que está interessada sim em roubar todas as riquezas da Amazônia, não estão interessados em preservar nada não, e não estão muito menos interessados em saúde dos índios, em bem-estar dos índios e bem-estar da população brasileira. Eu acho que todos os brasileiros deviam se unir, independente de ideologia, independente de apoiar esse ou aquele presidente, porque essa situação perdura há décadas. E vai perdurar há décadas se continuar a ser permitido. A gente devia se unir, porque vai mudar de governo, vai mudar de ideologia, mas o Brasil pertence aos brasileiros e a riqueza perdida não volta nunca mais. Inventam-se conspirações diárias, independente de tudo que está acontecendo, inventam-se conspirações diárias. A gente vem de uma conspiração do Intercept com o Verdivaldo, a gente vem de conspirações, a cada dia se inventa uma conspiração, a imprensa torce como torceu as informações naquela época, dá apoio, como Folha de São Paulo, dando informações. Agora, imediatamente após, é o caso das queimadas, depois é a indicação de Bolsonaro ao seu filho para ser embaixador. Depois vai ser inventado as crianças com fome, amanhã vai ser inventado as crianças com fome, depois de amanhã vai ser inventado qualquer outra coisa, sem parar, durante 4 anos, para paralisar esse governo e paralisar esse país. Bolsonaro acaba de enviar tropas, ou acaba de autorizar o exército a intervir na Amazônia. Exatamente isso que todo brasileiro espera que ele ou qualquer outro presidente faça. Defenda os interesses brasileiros. Quanto a Macron, o Papa e essa bobajada toda, basta lembrar o seguinte: Macron planejava, na reunião do G7 sobre meio ambiente, dar uma detonada no Bolsonaro. E essa reunião aconteceu hoje, a gente acabou de ver. O que aconteceu foi que Angela Merkel, num raro insight de lucidez, declarou que vai ligar para o Bolsonaro para demonstrar o apoio e que não tem ninguém contra ele. Contra ele, só Macron, que tomou um susto nessa reunião do G7, esse vídeo está por aí, vocês podem ver. Então, é isso. O que nós temos que fazer como brasileiros, sendo presidente ou não sendo, é defender o nosso país, independente de ideologia. Quem não acredita nisso, acredita em dividir o povo brasileiro para conquistar. E dividindo para conquistar, nós não vamos para frente. Não existe povo dividido que consiga se desenvolver. É isso aí. Come di pinna,
Tinete aboma prasanta Tinete ne naboi koitire aboma prasanta Tinete ne aboma prasanta Tinete aboma prasanta Tinete